Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra contar, né, mais algumas experiências daqui do Japão, que eu vi que esses são os vídeos que vocês mais gostam. Então é isso, né? Eu quero contar mais um pouco das coisas que aconteceram comigo, as experiências, especialmente no começo. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais especificamente como foram os meus primeiros trabalhos aqui, né? Esse vai ser o primeiro vídeo, eu tô no meu quarto emprego aqui no Japão em 3 anos e eu vou contar quais foram esses trabalhos, os motivos de eu não estar mais trabalhando em cada lugar e tudo que aconteceu, o que eu fazia e tudo mais. É isso aí. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu fui mandada para trabalhar numa fábrica de borracha, né? Foi isso que a gente escolheu no Brasil para vir fazer, mas eu não tinha muita noção de como era, porque quando a gente tá vindo, a gente pensa que é coisa de pneu, alguma coisa assim. Eu não tinha a total ideia de como seria, na verdade, esse trabalho. E onde eu trabalhei, o que eu fazia era aquela borracha da janela do carro para vedação e tal, aquela borrachinha que eu fazia. Então, eu fazia a quença da borracha e as almofadinhas que vão dentro para ajudar na fixação no carro. Então, assim, era um trabalho leve. Porém, o dia todo em pé, né, parado num lugar só. Então isso foi um pouco surpreendente para mim no começo, eu não imaginava que eu passaria tanto tempo na mesma posição. E isso eu fez com que eu sofresse um pouco no começo. A minha sorte foi que eu trouxe meias de compressão, então isso ajudou as pernas a não incharem tanto. Só que no começo eu não tinha essa visão, né, mas hoje com aí 3 anos de Japão, eu entendi algumas coisas que naquela época pra mim eram normais e hoje em dia eu já não acho mais, né? Por exemplo, que eu ganhava 950 por hora. Depois disso, eu fui mudando de convivência, né? Fui conviver com outras pessoas que não trabalhavam no mesmo lugar que eu, que já tinham trabalhado em outras fábricas, porque essa fábrica era muito pra gente que vinha a primeira vez no Japão, eles colocavam tudo nessa fábrica. E conversando com outras pessoas e vendo, eu vi que na verdade os salários para fábricas de borracha são pelo menos mesmo para mulher, no mínimo 1.200 por hora, mas geralmente fica entre 1.400 e até o máximo que eu já cheguei a ver 1.600 por hora, mesmo para mulheres. Então eu ganhava 950, é um salário muito baixo para trabalhar com borracha. Por quê? O lugar é muito quente, é muito quente. Eu passava mal todo dia por causa do calor. Dava muita pressão baixa, porque além dos barracões serem totalmente fechados, sem ventilação, sem ar-condicionado suficiente. Não pode ter o ar-condicionado tão forte, porque as máquinas têm temperatura adequada e tudo isso influencia. E além de tudo, as máquinas são muito quentes, né? Esse barracão ainda não era tanto, eram máquinas assim, acho que, não sei, talvez 100 graus seja o máximo. Mas em outros barracões chegavam a ter máquinas de 250 graus. Então é um trabalho muito quente, muito quente. Nas outras fábricas que eu sei que ganha mais, eu não sei se é tão assim, mas eu sei que, por exemplo, tem partes do trabalho que não são tão ruins assim de ficar no ambiente quanto essa fábrica que eu trabalhei. E mesmo que for tão ruim assim, pelo menos te recompensam melhor sendo o salário maior, né? Nessa fábrica eles mandavam todo o pessoal que chegava do Brasil, como eu disse, gente que vinha de outros países, vietnamitas, chineses, e era sempre assim um salário muito baixo, o pessoal ganhando muito pouco, muito complicado assim o ambiente, né? Porque conforme vocês forem vindo aqui, vocês forem ficando conforme o tempo de Japão de vocês vão perceber que infelizmente nós brasileiros acabamos que somos um pouco desunidos, né? Assim, a gente poderia ser mais unido. Tem muita gente boa aqui, mas também tem muita gente assim que acha que só porque mora aqui há muito tempo
virou japonês. Em toda fábrica tem pelo menos um que é assim, tá, gente? Então, que a pessoa tá aqui no Japão há trocentos anos e acha que virou japonês e pode mandar em você, sendo que é uma pessoa que tá no mesmo cargo que você, que faz o mesmo serviço que você, mas vai pensar que pode mandar em você. E foi isso que me fez sair dessa primeira fábrica. Eu trabalhei lá por 6 meses, até pagar a minha passagem do Brasil. No mês que eu terminei de pagar a passagem do Brasil, eu pedi as contas. Porque eu trabalhava numa seção que era totalmente adaptada, porque aqui no Japão vocês sabem que as pessoas são bem baixas e eu sou uma mulher bem alta. Então, eu tenho mais de 1,70, eu não tenho certeza da minha altura, mas eu acredito que mais ou menos 1,72, porque quando eu cheguei aqui eu ainda cresci um pouco, então eu não sei. Era uma linha totalmente adaptada para pessoas altas, eu era a mais baixa da minha linha, então era muito fácil de trabalhar e conseguir ser rápido e manusear as coisas mais perto das mãos, assim, mais livre, então era mais fácil de trabalhar e eu era muito rápida. E acharam que podiam me passar dessa linha para uma outra, que era uma linha não adaptada, que era uma linha normal para pessoas de estatura normal, ou baixa, né? Que não que a minha estatura não seja normal, mas é que aqui no Japão já é muito alto, né? Então na minha linha as mulheres tinham mais ou menos 1,50, 1,55 e a linha era para esse perfil. E era muito baixo e era um serviço maior do que o que eu fazia anteriormente e eu não conseguia fazer tão rápido quanto eu fazia antes e não conseguia dar conta do trabalho. E isso foi se perpetuando por alguns meses e quem era o meu parceiro, né, assim, fica um homem ou até mulheres, tinham mulheres também nesse serviço, que é na prensa da borracha e uma pessoa fazendo a quença e colocando nas caixas e tudo. E eu ficava na quença e tinha um homem na prensa fazendo a primeira etapa do serviço. E esse homem resolveu que queria muito mandar no que eu tava fazendo, que eu não tava fazendo rápido, que era pra eu fazer de tal jeito que aí eu conseguiria fazer mais rápido, mas eu sou uma pessoa que procura muito como eu conseguir lidar com o trabalho. Eu não estava conseguindo e eu pedi pro meu chefe para me voltar onde eu tava, que lá eu tava me dando bem, tava conseguindo não dar trabalho pros colegas de linha e tava conseguindo seguir o dia normalmente, né? Como eram sempre duplas, no máximo trios para trabalhar junto, você e o seu parceiro de trabalho, né, a Kensa e a prensa poderiam combinar, ou vai mais devagar, faz mais assim, faz mais rápido. Então era assim, uma questão de que ele não queria fazer num ritmo mais devagar, um pouco para eu conseguir me acostumar e conseguir aprender, e no ritmo que ele fazia eu não estava conseguindo acompanhar ainda. E não foi muito tempo, foi mais ou menos 1 mês e meio, no máximo 2 meses que a gente trabalhou junto, foi bem no final. E todos esses primeiros meses eu fiz vários outros trabalhos e me dei bem em todos e fiz corte na borracha, passava o dia todo cortando a borracha, fiz essa parte de quensa e de fazer o kaku, que a gente fala, né, que é colar essa parte de dentro, fazer essa finalização. E mesmo assim eu não consegui acompanhar nessa última linha, então foi assim difícil essa convivência. E esse rapaz brigava muito comigo e na época eu não tinha muito boca pra responder, pra falar, cuida da sua vida, cara. Você não quer fazer mais devagar, o problema é seu, vou fazer o que dá e pronto, sabe? Não tinha esse tato, assim, de saber que tem hora que você precisa, assim, dar um chega pra lá, né? Em alguém que tá sendo invasivo na situação, não é seu chefe. E se o meu chefe não tava reclamando, por que um colega de trabalho iria reclamar, sabe? Então, eu não tinha essa postura e eu aguentava quieta. E eu cheguei, né, a passar mal de nervoso, porque tava de madrugada, não tinha nenhum superior realmente de cargo alto lá dentro. E o rapaz me torturando na linha, assim, e fazendo muito rápido e assim, faz mais rápido,
Por que você é desse jeito? Você não escuta o que a gente fala pra você? Você tem que fazer assim, não é desse jeito que você tá fazendo. E assim, sempre nesse tipo de tom, e eu passei mal de nervoso. E quando isso tudo foi relatado pra minha empreiteira, que vocês sabem, maravilhosa, que eu já contei em outro vídeo, vou deixar aqui na descrição, como eles eram maravilhosos no tratamento. Quando eu contei pra minha empreiteira, eles falaram, não, mas você não pode discutir com o japonês. Eu falei, não, mas não era um japonês, era um brasileiro. E não aceitavam, sabe, o que eu tava falando, que era um brasileiro que tava me importunando. E mesmo que fosse japonês, né, isso tem, né, cada coisa é cada coisa. Você, se você tá, a empreiteira não tá te fazendo um favor, você paga os serviços dela. Então, se você tem uma reclamação, eles têm que ir tentar resolver esse problema, tentar fazer a mediação, a conversa, porque não é de graça, né? Você paga não só quando você chega aqui pra eles, mas todo o mês do seu salário, eles descontam uma parte pra eles, né? Você ganha 950 por hora, na época eu ganhava, mas não era esse o salário, com certeza era assim, mas pelo menos 1.400 e o restante ficava pra eles. Então, assim, o que chegava na minha mão era 950 por hora. Então não é de graça, não pensem nisso. Todas as empresas fazem isso. Então a sua empreiteira tem que te ajudar. E eles não fizeram esse favor, né? Maravilhosos sempre. E quando eu fui relatar isso para os superiores, ainda estava muito no começo de tudo, eu não sabia nem se o tradutor estava traduzindo certo, nada, mas um colega se propôs a traduzir. E quando ele foi falar com os superiores disseram que o outro rapaz, né, tinha mais tempo de casa e tal, então não ia importar muito o que eu tava falando, que o motivo da gente ter brigado não interessava, e seja lá qual fosse o motivo que a gente tivesse discutido, que não houve uma discussão nem nada, não interessava, e que eles não queriam nem saber, e que o outro lado tinha mais tempo de casa, então eles não iam ficar dando ouvido pra uma novata, independente do que fosse. Então, ficou assim, né? Fazer o quê, né? Sempre acontece. E aí eu pedi as contas. Eu simplesmente, numa quarta-feira, não me esqueço, eu liguei e disse, olha, a partir de sexta eu não vou mais. E fui até sexta-feira e depois não fui mais. Eu disse, você deveria ter dado aviso, você deveria ter cumprido a sua parte. Até deveria, entre aspas, mas eu acho que essa empreiteira durante todo esse tempo não cumpriu nada comigo, então eu não me vi sendo obrigada a cumprir nada com eles, né? Então, assim, eu saí e foi muito bom, mas eu quero aproveitar para falar mais um pouco desses 6 meses, outras coisas que aconteceram, e alertar vocês que vocês têm que vir muito bem preparados psicologicamente pra cá. Eu cheguei aqui no Japão com 18 anos e eu tinha até uma cabeça assim, mais ou menos, mas eu nunca tinha morado assim, sozinha, sem os meus pais, só eu e o meu marido. E também nunca tinha trabalhado tantas horas ou fora realmente. Eu vendia maquiagem no Brasil, eu não tinha um trabalho fixo fora, então foi um choque de realidade grande. Mas mesmo pra você que já tem uma vida, que já trabalha, já tem sua casa, já tem tudo, se prepara muito bem, porque nesse trabalho uma coisa que aconteceu foi de eu ficar totalmente ao contrário no horário com o meu marido, né? Eu trabalhava só à noite e ele só de dia, porque essa empreiteira maravilhosa fez questão, né, até disso, de acabar com a vida da gente. Eu não via ninguém, porque nessa época eu fui colocada num trabalho que era do corte de borracha, era uma máquina separada, então eu não tinha contato com ninguém do trabalho. E em casa eu também não tinha contato nenhum com meu marido, porque a gente era horários totalmente diferentes, e ele fazia 4 horas extras por dia. Então era assim, horário completamente maluco, né? Então eu, que nunca tinha ficado sozinha, passei por um baque, assim, um choque psicológico muito grande.
nessa época, eu não conseguia lidar com essa situação e essa pressão desse menino, se fosse hoje em dia, eu jamais teria reagido dessa forma. Eu talvez tivesse tentado melhorar mais, né, a minha questão do serviço e teria assim dado um chega pra lá e falado, olha, ainda não tô conseguindo, mas é meu tempo, eu vou aprender uma hora, cuida da sua vida que eu vou conseguir chegar lá, né? Eu sei que parece meio grosso, mas tem hora que precisa, né, gente? Vocês vão entender, se vocês nunca vieram pra cá, uma hora vai precisar. Tem muita gente boa aqui nessa fábrica, eu conheci pessoas maravilhosas. E assim, a única reclamação que eu tenho é esse rapaz. De restante, muita gente boa eu conheci lá, pessoas que eu tenho um contato até hoje. Então, assim, muito bom, né? Assim, tem pessoas boas em todos os lugares, assim como pessoas ruins. Então, venham preparados psicologicamente para passar por isso. E também se preparem para a hora de sair de uma empreiteira, né? Porque o que aconteceu, eu acredito que eu comentei no vídeo que eu fiz contando essa minha história com essa empreiteira de quando eu cheguei. Mas o meu marido simplesmente foi mandado embora e eles não falaram nada, né? Que ele tinha sido mandado embora do trabalho e que eles não iriam atrás de outro trabalho para ele. Ele conseguiu com uma outra empreiteira, um novo trabalho nessa cidade que nós moramos. E ele começou a trabalhar e quando eu pedi a minha demissão, logo em seguida a gente viria. Mas era assim uma questão, eu falei isso, né, eu vou trabalhar até sexta, ia dar o sábado. No outro sábado eu já não estaria mais morando no apartamento, que é uma coisa assim que por lei aqui no Japão, você tem, né, uma semana para sair do apartamento da empreiteira, tudo que não é seu. Mas foi uma pressão muito grande, assim, o tempo todo ligando, o tempo todo, que hora que vocês vão sair do apartamento, a gente quer o apartamento, onde que sabe... Quando você tá numa empreiteira, eles têm a chave da sua casa, então era o tempo todo que a gente não queria nem sair de casa porque a gente tinha medo de chegar e as nossas coisas estarem todas pra fora, porque isso existem relatos, isso a empreiteira não pode fazer, mas tem relatos de que fazem. Então a gente tinha assim esse receio de tudo, né, em relação a isso. E foi uma semana bem conturbada, porque eles não queriam a gente mais nem um minuto no apartamento, né? Que a gente tava alugando, que era deles. E foi uma luta, uma briga pra que no final de semana, quando a gente fosse sair, a gente falou pra eles virem fazer a vistoria. E eles não queriam vir fazer a vistoria naquele dia, falaram que iriam no domingo e a gente não tinha como voltar, a gente não tinha carro, era outra cidade, né? É outra cidade. E a gente não teria como voltar pra ver se junto com eles se tava tudo bem. Eu limpei todo o apartamento, deixei tudo bem bonitinho. E eles no outro dia foram vistoriar e disseram que o apartamento tava sujo, que tava faltando coisa, sei lá, se inventaram até, né? Falaram que a gente tinha deixado lixo dentro do apartamento, inventaram o que puderam, né? E com isso eu tinha 2 salários, porque eles fechavam no dia 30 e só te pagavam no outro dia 30. E com isso eles usaram isso de desculpa para reter o meu salário, dizendo que o que eu tinha trabalhado iria até faltar para pagar as reformas do apartamento. Olha só que coisa, né? Por isso que eu digo que tem que ser muito esperto e se preparar para sair o mais rápido possível. E foi só a base de muita ameaça de provas que a gente tinha que eu consegui receber um valor ilusório aí do tanto que eu tinha trabalhado. Eu tinha mais ou menos... Eu ganhava muito pouco, né? Então eu tinha mais ou menos de 2 meses pra receber 300 mil ienes. Dos 300 mil que eu tinha pra receber, eu acredito que eu recebi 80 ou 100, mais ou menos isso, eu não lembro direito agora. Mas era um dinheiro assim que a gente tava contando que iria receber e nós só não passamos por necessidade porque a nova empreiteira que a gente entrou, o Tantocha é uma pessoa muito boa e como a empreiteira já tinha feito, já tinha pego o apartamento, já tinha comprado geladeira, máquina e fogão pra gente poder
sair o mais rápido possível do apartamento que a primeira empreiteira estava cobrando, essa segunda empreiteira não tinha dinheiro para emprestar, para fazer um adiantamento de salário, né? Então, o Tantocha fez essa, assim, salvou a nossa vida e nos emprestou um dinheiro do bolso dele mesmo, que a gente devolveu assim que a gente recebeu o pagamento, o primeiro pagamento da segunda empresa que a gente estava trabalhando, que eu estava trabalhando, né, que meu marido já tinha passado por outras. Pela primeira empreiteira, eles trocaram ele bastante de trabalho até não darem mais nenhum. Então, assim, existem pessoas maravilhosas, assim como eu encontrei justamente esse rapaz que foi o motivo de eu ter pedido as contas. Logo em seguida eu encontramos, né, esse Tantocha que nos ajudou muito, por caridade mesmo, nos fez do fundo do coração e a gente é muito grato a ele até hoje e vamos ser pelo resto da vida, porque realmente a gente só não passou necessidade por causa dele. Então, assim, essa é a primeira parte, o primeiro trabalho que eu trabalhei é isso, né? É a parte da borracha, 950 por hora, e que hoje eu sei que é um salário injusto para o trabalho que eu fazia, e sei também que a gente tem que ter boca para rebater algumas coisas, porque vão ter pessoas folgadas no caminho da gente também, e se preparem psicologicamente, porque o Japão pode dar alguns baques que a gente não tá muito preparado. E eu não estava e sofri bastante para me acostumar a ficar sozinha, a ter uma vida completamente diferente da que eu tinha em todos os sentidos, né? Inclusive esse de estar realmente isolada. Então, é isso. Obrigada por terem assistido. Um beijo. E até o próximo vídeo, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e até! Tchau!